Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, a última desta semana. Connosco está, como sempre, o psicólogo Eduardo Sá, eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje, Eduardo, falamos de vaidosos envergonhados. Isto parece um contrassenso, um oxímoro, mas há vaidosos, muito vaidosos, que são envergonhados, ou pelo menos fazem-se de envergonhados. Boa tarde, Eduardo. Olá, Bruno, boa tarde. Eu também acho que parece um paradoxo, mas não é, sabe? Porque é muito engraçado. Eu acho que já viu tantas vezes como eu aquelas pessoas que nós percebemos que estão ansiosas por terem protagonismo numa tarefa qualquer. Às vezes é quase numa reunião de condomínio e outras coisas do género que se percebe desde o primeiro minuto que estão mortinhas por assumir um determinado lugar, mas que depois estão sempre a dar um sinal que aparentemente acham elas é contraditório. Elas assumem não porque estejam ansiosas por esse protagonismo, mas porque têm para elas que nada se substitui a um espírito de missão. E essas pessoas, muitas vezes, aliás, dominam organizações ou universidades, então nem se fala, até o poder político e tudo mais. E são muito engraçadas, porque noutro contexto, mesmo quando não lutam por lugares por espírito de missão, já se vê, são aquelas pessoas que uma pessoa fala-lhes, seja do que for, nem que seja de uma constipação, e elas dão meia dúzia de voltas para acabarem a falar delas, de uma coisa que tiveram pior ou mais significativo do que nós, sempre como se dessem a entender que nós somos só o único pretexto a partir do qual elas se põem às nossas cavalitas para falarem delas. E, portanto, nessas circunstâncias, são de facto muito vaidosas, são muito mais vaidosas do que pode parecer. Algumas gozam consigo próprias como se, no fundo, não fosse razoável levá-las a sério, quando nós percebemos perfeitamente que quando o fazem, quando se desvalorizam, onde é que eu estava com a cabeça e outras coisas do género, elas estão a dar a entender que, no fundo, estão a surfar de tal forma sobre a maionese que têm até esta capacidade de ironizarem sobre si próprias, tão grandes elas acabam por ser, porque nós percebemos muitas vezes que aquela ironia não é genuína, não é uma forma delas dizerem ui, há dias e dias e eu estou no dia mau, não, às vezes é uma forma muito repetida de cada vez que dizem sim, não reparem em mim, eu sou pequenina, estão a dizer nas entrelinhas exatamente o contrário. Estão a pedir atenção, mas não querem que passe a ideia de que estão desesperadas por atenção. Exato, e sabe o que é mais engraçado? Às vezes todos nós, nas famílias alargadas, temos estas pessoas. E estas pessoas são muito engraçadas, Bruno, porque às vezes estamos no almoço de sábado, de domingo, enfim, descontraídos, a falar de tudo e de mais alguma coisa. Quando essas pessoas não têm o protagonismo e, portanto, não estão a querer entrar na conversa, a contar uma história ou um episódio que terão vivido, aquilo que se passa é que desce sobre elas um silêncio que a determinada altura é verdadeiramente constrangedor, porque elas estão lá, nós percebemos que elas não estão ali sintonizadas com a conversa, nem que seja sabendo escutar, mas estão contrafeitas a marcar presença, quase como quem diz, agora se eu contiver a respiração até ficar vermelhusca, toda a gente vai parar e vai perguntar o que se passa comigo. Mas é isso, é que esses silêncios, nesses momentos, são muito conspícuos, ou seja, chamam muita atenção. Mais um contrassenso. Não é? Não, são imenso. É uma gritaria pelo silêncio, porque, na verdade, a certa altura nós até estamos descontraídos, animados, a trocar ideias, seja lá o que for, e de repente aquele silêncio é assim como uma espécie de nevoeiro que vai descendo
devagarinho sobre uma mesa de refeição, e há ali um momento em que elas mandam definitivamente no jogo, ou seja, o silêncio torna ali tudo mais ou menos opaco, e onde havia entusiasmo e divertimento, existe ali um mal-estar que depois ninguém resolve. Sim. São desmancha-prazeres, mas num sentido, não neste quase sentido lúdico da coisa, pronto, pessoas que estragam um bocadinho o ambiente, não, mas de pessoas que verdadeiramente podem tornar a vida dos outros muito complicada porque parece que não aceitam bem a alegria alheia se essa alegria não depender de si, não tiver a origem nessa pessoa. A expressão desmancha-prazeres é uma expressão muito bonita e muito sábia. Eu acho que são de facto desmancha-prazeres, porque, como todos os vaidosos, são um bocado invejosos. E, portanto, quando eles não são os protagonistas ou os donos da bola, ficam sempre com a ideia de que tudo o resto que os outros possam estar a trocar ali de uma forma animada são amendoins mais ou menos insignificantes, que ao pé daquilo que eles têm para dizer acaba por não ter importância nenhuma. E, portanto, sim, são muito glutões na maneira como chamam a atenção para si. E o que é mais engraçado é que, quando nós reparamos nas relações que estas pessoas têm, são relações onde têm sempre uma, duas, três, várias pessoas de volta deles a tratá-los com muito cuidado, quase como se, ao serem contrariadas, estas pessoas ficassem assanhadas, de mau humor, resmungonas e até capazes de ser muito pouco elegantes. É muito engraçado, sabe? Porque estas pessoas depois têm uma particularidade que eu acho deliciosa. Às vezes elas não fazem nada para nos conquistar. Às vezes esquecem-se literalmente de nós, não nos enviam uma mensagem, nada, zero. Mas há sempre um momento, a pretexto de qualquer coisa, que quando elas entendem, surge com elas a cobrarem tudo e mais alguma coisa sobre nós, com juros de mora, sobre taxas, coimas e o que for preciso, dando a entender que, no final de contas, elas são umas vítimas do nosso abandono, da nossa distração, quando de facto são eles, mais do que ninguém, que fazem isso connosco. E estas pessoas vaidosas e envergonhadas são mães, pais, são filhos, são o elemento de um casal e nestas diferentes relações esta vaidade envergonhada manifesta-se de formas diferentes e há cobranças diferentes. Eu estou a pensar, por exemplo, naqueles pais que estão sempre à espera de que os filhos lhes agradeçam tudo e mais alguma coisa e que os filhos reconheçam que só são o que são por causa do que fizeram por eles, mas muitas vezes também, noutras relações, há comportamentos idênticos. Sim. De cobrança, parece que sim, tu só és o que és por causa de mim, mas que de uma forma subtil, de uma forma assim tão descarada. Porque estas pessoas conhecem muito pouco a gratidão, manifestam-na e sentem-na muito pouco. E baralham sobretudo a gratidão com a dívida. E, portanto, de facto, quando dão, e às vezes dão muito, dão sempre com o pressuposto de que a seguir nós ficamos um bocadinho em dívida, e às vezes a dívida não se manifesta pela forma como elas cobram, mas pelo modo como, no final de contas, têm a expectativa de nós estarmos sempre a dizer que sem elas nós nunca seríamos de facto como somos. E isto é assim de tal forma que, como diz, em algumas famílias há muitos pais que fazem isto e há muitos filhos que não aceitam, seja o que for, um gesto afetuoso, uma confidência, dinheiro, quando se trata de dar um presente, ou seja o que for, porque têm a noção de que quando isto se dá, vem sempre equipado com uma espécie de sensor que mais tarde ou mais cedo se vai pagar, e com juros. E, portanto,
não são pessoas muito bonitas. São pessoas que às vezes não investem sequer em si próprias, na maneira como se apresentam ou na maneira como se dão, sempre montando a ideia de que têm uma atitude mais ou menos desprendida com a vida, mas que depois são sempre ali muito duras, ali muito ásperas na maneira como avaliam todos aqueles que não são iguais a elas. E, portanto, é neste registro que acabam por ser tão desconcertantes que, de facto, por um lado, à primeira vista, aliás, elas às vezes fazem questão de o dizer, são as pessoas mais humildes, menos vaidosas que podem existir, mas que nos fazem lembrar aquilo que às vezes nós na psicanálise dizemos, quando uma pessoa nega uma vez, está sempre a afirmar duas lá por baixo, ou seja, de cada vez que dizem que não são vaidosas, estamos a recordar uma e outra vez que são muito mais vaidosas do que à primeira vista pode parecer. Eduardo, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. O Porque Sim Não É Resposta volta na próxima semana, na próxima segunda-feira. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos questões, dúvidas, partilhas através do e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço, um bom fim de semana. Um bom fim de semana e um grande abraço para si também. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.